Renata acaba aceitando os brincos que Augusto desenhou especialmente para ela. Matilde e Carlos convencem Jerônimo a ir à festa da cidade, onde Renata também estará presente. Na Cruz do Amor, a pedido de Augusto, Renata corta o primeiro cacho de uva, dando início à colheita. Adriana comenta com Renata que Augusto está realmente interessado nela. Renata admite que a situação a incomodou. Adriana tranquiliza, dizendo que ela fez o que tinha que ser feito e não entende como a Aurora consegue lidar com isso. Mas logo depois, Adriana muda o tom e sugere que aproveitem a festa e deixem os problemas de lado. Enquanto isso, Daniel e Honório se sentem solitários na empresa. Daniel observa que Branca ainda não chegou, pois tinha algo importante para fazer. Branca visita Constanza e a elogia pelo trabalho altruísta no centro de Regina. Ela explica que a procurou para se juntar à causa e pergunta como pode ajudar, seja no centro de assistência ou na empresa, querendo seguir o exemplo de Constanza. De volta à festa, Renata chega em uma charrete, enquanto Adriana e Aurora chegam logo atrás em outra. Jerônimo avista Gonçalo e Matias entre o público e se aproxima para chamar Renata. Ela aceita acompanhá-lo, enquanto Augusto de cima de um cavalo observa a cena. Renata e Jerônimo cumprimentam Gonçalo e Matias e logo Augusto se junta a eles. Gonçalo explica que queriam surpreender a todos. Renata entende que Augusto convidou Gonçalo e Matias e o elogia pela iniciativa, comentando que ela e Jerônimo ficarão felizes em hospedá-los na Bonita. Jerônimo, por sua vez, concorda com Renata. Gonçalo informa que já se hospedaram em um hotel, mas Jerônimo faz questão de recebê-los na fazenda. Augusto, por sua vez, insiste que Gonçalo e Matias são seus convidados de honra, então deveriam ficar em sua casa. Porém, Gonçalo prefere ficar na casa da filha e do genro. Enquanto isso, Josefina entrega a Roberta o celular de Diego e a repreende por ter permitido que aquele idiota gravasse, alertando que com a tecnologia atual é preciso ser muito mais cuidadosa. Roberta, animada, pergunta como a mãe conseguiu o celular, mas Josefina não revela e apenas sugere que ela avise Diego que seus sonhos de entrar nas empresas Monterrubio acabaram. Roberta, orgulhosa, afirma que um dia quer ser como a mãe, deixando Josefina satisfeita. Augusto convida todos a participarem do evento na Cruz do Amor, dizendo que gostaria que, assim como Renata, Gonçalo e Matias fossem seus convidados especiais. Gonçalo responde que será um prazer. Quando Augusto se afasta, Renata comenta que, ao que parece, nem Josefina nem Roberta quiseram acompanhá-los. Gonçalo revela que não mencionaram o convite, pois queriam vir sozinhos para tratar de algo pessoal. Renata pergunta se estão falando do casamento de Matias e Roberta, surpreendendo Jerônimo com a notícia. Gonçalo, intrigado, questiona como ela soube. Adriana, um pouco constrangida, admite que foi ela quem contou. Matias então explica que se casará com Roberta e assumirá a paternidade do filho. Adriana pede desculpas a Gonçalo, dizendo que não imaginava que eles viriam pessoalmente para dar a notícia. Jerônimo disfarça e sai com Renata. Ela o agradece por aceitar receber Gonçalo e Matias na fazenda e por manter as aparências, fingindo que está tudo bem. Jerônimo responde que é o mínimo que pode fazer, considerando tudo o que está acontecendo entre eles. Ele a questiona por que ela fez isso se não deseja mais nada com ele e já está decidida a voltar para a capital. Renata explica que, entre outras coisas, também ficou surpresa com a chegada de seu pai. Jerônimo pergunta se ela se surpreendeu ao vê-los ali ou com a notícia do casamento de Matias e Roberta. Renata sugere que este seria o momento perfeito para contar a verdade e o questiona se concorda com o que estão fazendo. Jerônimo oferece todo o seu apoio, sua fazenda, e propõe uma trégua, ciente de quanto Renata ama seu pai e de como seria doloroso para ela admitir que seu casamento fracassou. Renata, preocupada, pergunta o que acontecerá depois da trégua. Ao visitar Antônio, Andrezinho menciona os seguranças que estão do lado de fora. Surpreso, Antônio pergunta do que ele está falando. Regina explica que os seguranças estão cuidando dela devido aos eventos recentes e aos presentes que recebeu em nome de sua filha. Antônio questiona quem contratou os seguranças. Inês decide deixar Regina e Antônio conversando a sós. Regina revela que os seguranças foram contratados por Gonçalo. Indignado, Antônio critica Regina, perguntando por que ela permitiu que esse homem colocasse seguranças, sugerindo que poderia ter pedido a ele.
Karina conta ao padre que ela e Álvaro planejam adotar um bebê. O padre ressalta que para considerar a adoção e formar uma família, eles precisam primeiro renovar os votos e começar uma vida baseada em honestidade e princípios. Álvaro confirma que farão isso. Gonçalo pergunta a Augusto o que ele pensa sobre Jerônimo. Augusto responde que nos negócios Jerônimo é um homem decidido e sabe correr riscos, mas como marido acredita sinceramente que Renata poderia ter escolhido alguém melhor. Ele sugere que Gonçalo pensa o mesmo. Ezequiel presenteia Alzira com uma pulseira em comemoração ao aniversário de casamento. Alzira admite que havia esquecido da data. Álvaro se aproxima com Karina e pergunta do que Alzira esqueceu. Ela explica que é do aniversário de casamento, mas que agora irão comemorar o amor entre ela e Ezequiel. Ezequiel abraça Alzira, declarando o quanto a ama. Karina comenta com Álvaro que Alzira e Ezequiel parecem não ter gostado muito da ideia deles estarem juntos novamente. Renata aceita a trégua proposta por Jerônimo, fingindo que são um casal feliz até a partida de Gonçalo e Matias. Ao encontrar Alzira sozinha, Álvaro agarra e tenta beijá-la à força. Ela o empurra e ameaça contar a Jerônimo que ele tirou a vida de Rafael durante a operação quando estava embriagado. Álvaro aperta o pescoço de Alzira, deixando claro que ele tem controle da relação e a ameaça, dizendo que se ela falar, pagará com quem mais ama, o filho dela. Jerônimo então propõe um brinde à trégua e sugere que verão o que o destino reserva para eles. Renata avisa a Jerônimo que pedirá para levarem suas coisas e as de Adriana para a Bonita. Ela acusa Augusto de ter convidado Gonçalo para que ele percebesse que sua relação com Jerônimo não vai bem. Augusto, tentando se defender, mente dizendo que quando convidou Gonçalo e Matias, Renata ainda morava na Bonita. Ele afirma que não sabia que Gonçalo e Matias compareceriam, muito menos sem avisar. Renata se desculpa, explicando que tudo isso a deixou confusa. Ela pede a Augusto que, por favor, mande suas coisas e as de Adriana para a Bonita antes que a festa acabe, para que nem seu pai nem Matias percebam. Augusto concorda, afirmando que será como ela desejar. Em seguida, ele pede a Ezequiel que assim que as mulheres terminarem de pisar as uvas, recolha as coisas de Adriana e apenas algumas de Renata e as leve para a Bonita. Ezequiel sugere que levem toda a roupa de Renata de uma só vez, mas Augusto responde que ela ficará na Bonita apenas enquanto o pai estiver presente. Ele assegura que Renata não retornará à capital e por isso deseja que suas coisas já estejam na fazenda quando ela voltar. Aurora aparece e questiona se Augusto está percebendo como sua madrinha de honra o agradece. Assim que o pai dela chega, ela corre para a Bonita. Augusto explica que Renata age assim para não ferir o pai. Aurora acrescenta que Renata precisava de um motivo para voltar com o marido, mas Augusto discorda, afirmando que ela está enganada. Aurora sugere que Augusto não se envolva em conflitos de casal e expressa sua felicidade por finalmente ter Augusto só para si. Na próxima festa, ela será a convidada de honra dele, deixando claro que nem Renata nem sua amiguinha têm espaço ali, pois ela é a mulher dele. Adriana informa Matias que Renata está bastante desapontada com ele e Roberta. Matias pergunta se Adriana acha que essa situação é simples para ele, casar com Roberta e ainda ver Renata ao lado de Jerônimo. Adriana responde que ele nem deveria ter aparecido, uma vez que foi ele quem se colocou nessa posição e pede que ele não reclame com ela. Carlos se apresenta a Adriana e recorda que se encontraram no casamento de Renata e Jerônimo. Adriana revela que hoje ela e Renata irão se mudar para a Bonita e solicita que Carlos a ajude a evitar que Gonçalo e Matias percebam o que está ocorrendo entre Renata e Jerônimo. Carlos afirma que pode contar com ele. Carlos encontra Matilde chateada com a reaproximação de Renata e Jerônimo. Ele diz que Matilde precisa compreender que Jerônimo ama Renata profundamente, apesar de tudo. Enquanto isso, Matias pede para ter uma conversa com Renata. Ela confessa que está surpresa ao vê-la ali, já que ele deveria estar organizando seu casamento. Renata pergunta a Matias se ele se envolveu com Roberta por vingança, por ela ter se apaixonado por Jerônimo. Matias responde que não, embora talvez devesse dizer que sim. Ele admite que ele e Roberta cometeram um erro e desejam corrigi-lo, pedindo desculpas por toda a dor que a notícia causou a Renata. Renata confessa que ficou magoada, mas espera que eles sejam bons pais para o bebê. Matias garante que será o melhor pai que puder.
Renata declara que as pendências entre eles foram resolvidas e que se sente livre pelo mal que fez a Matias ao se apaixonar por Jerônimo. Matias pergunta se Renata é feliz com Jerônimo e ela responde que sim, que é muito feliz. Quando Carina se aproxima, Lázaro a ignora e informa a madrinha que irá comemorar a colheita com as garotas. Manuela garante a Carina que compreende todos os seus motivos, mas afirma que ela nunca conseguiu esquecer Lázaro. Carina defende que seu lugar é ao lado do marido e assim será para sempre. Manuela deseja que Carina nunca se arrependa de ter voltado para o marido, pois o amor incondicional de Lázaro é algo que ela nunca mais encontrará. O padre Severino anuncia que chegou o grande momento que todos os habitantes da região aguardam todos os anos, o momento de agradecimento. Ele faz uma oração para que Deus abençoe as uvas, para que tragam ao país amor, paz e o fim das traições e do ódio. Todos celebram a videira e a vida. O padre convida as mulheres da região a honrarem a tradição de entrar nos barris e pisar nas uvas, pedindo que coloquem a música. Assim como as outras mulheres, Renata e Adriana também participam do ritual enquanto todos se divertem. Gonçalo recebe uma ligação de Regina e informa que está visitando Renata e agora está em uma festa da colheita. Gonçalo informa que Renata e Jerônimo estão felizes. Regina menciona que adoraria participar dessas celebrações e Gonçalo a convida a ir até lá, já que a festa dura vários dias. No entanto, Regina não pode deixar Antônio no hospital. Ela explica que Antônio ficou aborrecido com os seguranças e não quer que ela aceite nada de Gonçalo. Além disso, informa que Antônio irá contratar seguranças para ela. Gonçalo lamenta ter causado problemas para eles e admite que também sentiria ciúmes, mas ele deixaria a mulher que ama escolher livremente com quem deseja ficar, em vez de agir de maneira possessiva. O padre Severino pede que parem a música e anuncia que agora é a vez dos homens dançarem com suas mulheres. Ele explica que a tradição determina que quando um novo vinicultor chega à cidade, a cortesia é ceder a vez para ele e sua esposa. O padre então chama Jerônimo para receber essa honra. Jerônimo e Renata dançam juntos enquanto exalam paixão e pisam as uvas. A multidão pede um beijo, contudo, de forma repentina, Renata desce do barril e se afasta apressadamente. Adriana pergunta a Renata se ela tem certeza de que Jerônimo não a ama, pois viu uma cena de afeto enquanto eles pisavam as uvas. Renata questiona o que deve fazer agora e Adriana aconselha a se reconciliar com o marido. Renata se sente confusa porque Jerônimo a magoou profundamente. Em uma reunião privada com Marcos do Recursos Humanos, Honório descobre que na documentação de Branca constam que os pais dela estão vivos, mas se recorda de que ela havia comentado que seus pais haviam falecido. Honório pede que Marcos investigue todos os dados que possuem no currículo de Branca sem que ela saiba. Diego pergunta a Roberta quando começará a trabalhar na empresa e ela responde que nunca. Diego ameaça mostrar a gravação, mas Roberta revela que está com o celular dele. Diego presume que foi ela quem mandou o assaltarem. Em seguida, Roberta joga o celular de Diego na piscina e ele jura que isso não vai ficar assim, mas Roberta debocha e joga Diego na piscina também. Cantu comunica a Antônio que Gonçalo agendou uma reunião com ele na empresa, mas não sabe quais os objetivos dele. Antônio afirma que Gonçalo aproveitará qualquer oportunidade para se aproximar de Regina e solicita que Cantu não forneça nenhuma informação a ele. Cantu admite que fica confuso com a postura de Antônio. Antônio esclarece querer ser o primeiro a trazer notícias sobre a filha de Regina e sobre Josi, para que Regina se sinta grata a ele e permaneça ao seu lado para sempre por ter localizado a filha dela. Enquanto isso, Josefina pensa em uma forma de eliminar Regina. Honório convida Constanza para irem ao cinema e decide ligar para a empresa informando que tirará a tarde de folga. Constanza conta para Honório que Branca começará a realizar trabalho voluntário no centro no fim de semana, mencionando que Branca procurou pela manhã para solicitar isso. Constanza elogia Branca e diz que deseja que se tornem amigas. Nervoso, Gonçalo avisa que quer que Branca fique longe deles, deixando Constanza intrigada. Jerônimo compartilha seus planos de cultivar outros tipos de uva e produzir seu próprio vinho. Augusto recorda que a produção de uvas da Bonita pertence a ele pelos próximos 3 anos.
Carlos explica a Gonçalo e Matias que Rafael, o irmão de Jerônimo, firmou um contrato com Augusto comprometendo as 3 primeiras colheitas. Jerônimo ressalta que as terras da Bonita não são as únicas da região. Carlos anuncia que produzirão um vinho de excelente qualidade que se chamará São Rafael e eles fazem um brinde a Rafael. Josefina entra no hospital disfarçada e observa Regina conversando com Antônio.